5, 4, 3, 2, 1. Fala galera! Estamos iniciando mais um episódio do CotsCast, o 6º episódio, e confesso pra vocês que eu tô muito animado com esse episódio, porque a gente vai falar sobre um assunto que eu aproveitei para estudar da quarentena, então isso pode se transformar numa mentoria para o Alisson também, que eu já quero trazer. O Alisson está aqui pra gente hoje, é um cara que tá assumindo essa profissão, então ele falou, cara, chama o Léo, que é o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar vocês, chama o Léo lá pra fazer que eu preciso tirar umas dúvidas. Eu falei, então vamos gravar pra pelo menos vir um podcast esse negócio aí, né? Dá pra gente aproveitar. Alisson, se apresenta pra galera aí, pra quem ainda não te conhece, pra quem já te conhece. Show! Valeu, Jorge, brigadão aí, mais um podcast, já estamos batendo recorde de audiência aí, né? Essa quarentena aí, estamos ocupando o pessoal, né? E hoje o tema hoje é muito show, é para quem gosta de dinheiro, para quem gosta de investir o dinheiro, né, cuidar do seu dinheiro mesmo. Nessa quarentena a gente está trabalhando bastante, trabalho com o Jorge na parte do marketing, né, de gerente de vendas, e tô me arriscando agora, tô no início, sou um novato ainda, né, me arriscando nesse mercado de trader, né. Então, deixar o Jorge trazer o convidado de hoje, o cara manja demais, o cara é foda. E o nosso convidado de hoje, porque a gente vai falar de trader, vocês já sabem, estava escrito aí no episódio do podcast Profissão Trader. Por que não trazer um profissional, um cara que eu conheci? Olha lá, olha o que eu falo para vocês nos outros episódios, questão de... fugiu a palavra. Network, né? Network, questão de network, de conhecer as pessoas, conhecer ele num treinamento, um cara finíssimo. Eu trouxe o Léo Souza aqui. Aê, Léo! Uhul! E aí, galera? Beleza? Se apresenta pro pessoal, fala o que você é, quem é você, o que você faz da vida. Quem sou eu? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, com essa entrada aí. Caramba, agora eu me senti muito honrado, muito obrigado. Né? Eu estou me sentindo realmente aí um trader da Nasdaq aí, praticamente. Bom, obrigado aí, galera, pelo convite, tá? É muito legal trocar uma ideia a respeito de mercado. Eu gosto muito de falar sobre o mercado, gosto muito de operar no mercado. E como o Alisson falou aí, né? É uma coisa que você experimenta e você já quer trazer isso pro teu dia a dia. O Alisson já tá, pelo que eu entendi, já tá operando, já tá ganhando dinheiro aí. Vamos trocar uma ideia a respeito do mercado. Eu atuo no mercado como operador desde 2015 e agora como day trader desde janeiro de 2019, então eu ainda sou um menininho, ainda estou caminhando aí no mercado do trade também, mas ações aí eu já opero desde 2015 e esse ano está sendo um ano excelente aí para quem quer aprender, para quem quer entrar nesse mercado. Então bem-vindo, Alisson, parabéns, você já viveu aí muita coisa que traders profissionais de décadas aí de experiência não viveram, como por exemplo aí cerca de 7 circuit breakers aí nos últimos tempos, aí, em um mês aí, então você tá show de bola, cara, chegou na hora certa. Nunca foi visto isso, né? Então, Léo, já que você tá aí, você começou agora o mercado trader, mas do mercado financeiro conhece de cabo a rabo, a gente vai trazer você em já vou até deixando um spoiler que em outro podcast o Léo vai voltar pra gente só para falar sobre o mercado financeiro, porque ele realmente conhece de cabo a rabo. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão trader. O que é um trader, Léo? Seria bom deixar claro isso para as pessoas, como que funciona a vida de um trader. Porque tem muita gente que visualiza o trader como aquele cara que acorda meio-dia, ele vai dar uma volta na sua Lamborghini, ele volta, clica 2 botões e depois ele vai andar da sua lancha. Muita gente enxerga a vida assim. Exatamente. Na verdade, essa imagem que você descreveu aí, né, a mídia vende essa imagem, né, do trader, né, você com a sua Porsche azul e fazendo seus traders no celular, né. O Alisson que está acompanhando o mercado já deve ter entendido o que eu quis dizer aí. O Alisson já está querendo lançar um produto já, ele já está querendo... Já até locou o carro, ele falou, vou locar uma BMW para mim fazer um curso de trader. Não, cara, mas eu creio que a maioria desses caras aí de YouTube, aí, de internet, que vende essa imagem, é meio que alugado o negócio mesmo, cara. Porque a grande realidade, né, já entrando na questão,
A grande realidade não é assim, não, tá? Bom, o que é o day trader, né? O que é o trade, na verdade, né? A profissão trade, ela nada mais é do que você realizar compras e vendas, o day trade, né? Você realizar compras e vendas de determinado ativo no mesmo dia. Então, você faz operações de compra e de venda e também de venda e recompra, né, de determinado ativo no mesmo dia, várias vezes por dia, quantas vezes você quiser ou quantas vezes a tua banca financeira permitir, né? Então, o trade, na verdade, é o ato de você comprar e vender, né? E o day trade é você comprar e vender no mesmo dia, né? E essa, digamos, relativamente no Brasil, é uma profissão ainda muito nova, tá? Ela sempre existiu, né? O mercado financeiro, os primeiros traders lá do século XVII, lá nas bolsas de arroz do Japão. Então, tem um tempinho já, né? Mas no Brasil, é recente ainda essa questão de você trabalhar como trader, né? Você fazer day trade, ou enfim, você tradar o mercado financeiro, ainda é muito novo. E pelo desconhecimento, gera muita dúvida nas pessoas, né? É como qualquer profissão nova que vem aqui para o Brasil. Parece que eles queimam e diminuem essa profissão. Igual quando surgiu o marketing multinível. Muita gente criticava, eu conheço muita gente que ainda ganha dinheiro atuando com marketing multinível. Quando a gente chegou ao mercado de afiliados, muita gente criticou, queimou. Hoje eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro com o mercado de afiliados, como tá muito em alta, e também o mercado essa profissão day trader, que muitas pessoas, às vezes, por trabalhar com dinheiro, com ações, as pessoas elas ficam, é uma pirâmide, elas ficam vinculando isso, né? É uma pirâmide, não funciona, isso aí é nada a ver, isso aí é jogar na loteria. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, Léo, qual que é a diferença? Porque as pessoas têm muito essa visão, tipo, é aposta, mas por que não é uma aposta? Seria legal responder essas perguntas. Como você falou, muitas dessas má impressões, né, isso cabe para todas as áreas, para todos os segmentos, pelo desconhecimento, né? As pessoas não conhecem a área, o segmento e criam as suas próprias visões a respeito disso. E como o trade em si é algo que está diretamente relacionado a dinheiro, então o brasileiro sabe como é que é, né? Ele já começa a mirabolar ideias aí e acaba criando um cenário negativo em torno da profissão. E é sim uma profissão, né? Então, qual que é a ideia? O trade é o ato de comprar e vender, e o trader é o profissional que atua nessa área do mercado, comprando e vendendo ativos no mercado financeiro, tá? Hoje, a impressão que se dá é que é muito fácil você atuar no mercado financeiro, atuar como trader e ganhar dinheiro com isso. Não é fácil, mas é simples, tá? Então, como toda profissão, exige todo um processo de preparação. E aí que ocorre, digamos, o grande erro, né? A maioria das pessoas acha que vê, né, o que a mídia vende, de certa forma, como fácil, e acaba entrando num mercado que exige, sim, muito preparo, e esse preparo, ele vai muito além de você fazer um curso, fazer um treinamento, ler uma apostila, ler livros a respeito. É um preparo que eu costumo dizer que ele tem que ser de dentro para fora. É você, como ser humano, se preparando para lidar com isso, com esse mercado. Não basta você ter o conhecimento técnico, não basta você se especializar em análise, enfim, em se tornar um especialista em leitura de mercado, em economia, porque se você não tiver o teu preparo emocional alinhado com isso, você não vai conseguir operar no mercado. Pelo simples fato de você estar lidando numa profissão onde a matéria-prima do teu trabalho é o dinheiro e a recompensa é o dinheiro. Então, isso mexe demais com a cabeça das pessoas, né? E acaba criando cenários, muitas vezes, negativos. Por isso que existe um preconceito muito ruim a respeito da profissão, e também por isso que os números, né, as pesquisas relacionadas aos traders que operam profissionalmente no mercado são muito negativos, né? As pesquisas apontam que 95% de quem opera day trade, né, de traders, não ganha dinheiro no mercado, e somente 5% ganha dinheiro no mercado. Então, a gente tem duas formas de ver isso, né? Poxa, é muito difícil, não é para mim, não vou nem tentar, ou entender por que esses 5% ganham dinheiro,
né? O que esses 5% estão fazendo, qual que é o diferencial desses 5% para que eles ganhem dinheiro do mercado. E ganhar dinheiro do mercado não significa você ficar rico em 1 mês, 2 meses operando day trade. Significa você fechar um mês positivo, pagar suas contas, enfim, manter teu estilo de vida e trabalhar. É um trabalho normal, né? E ainda sobrar o dinheirinho para comprar um vinho, uma coisa ali, para uma balada. Agora não tá tendo balada, né? Mas um vinho com a namorada ainda sobra o dinheiro. Exatamente. Viu, Léo? Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. A gente estava conversando, inclusive eu estava conversando com o Léo por WhatsApp essa semana, e ele estava falando muito do emocional, né? A gente estava conversando agora, você falou muito do emocional do trader. E a questão estava me falando, 70% hoje é o emocional, 30% é a técnica, né? Porque, cara, é uma adrenalina, assim, que a gente começa a operar com dinheiro mesmo, dinheiro real. Antes a gente pode brincar lá com a conta demo, tudo, né? Para você sentir o mercado. Mas a partir do momento que você coloca o teu dinheiro, o dinheiro do teu bolso ali, começa a operar com dinheiro real, é uma adrenalina muito grande, né? Se o cara não tiver um gerenciamento bom, o cara quebra a banca, assim, em questão de 2, 3 dias, né? Exatamente. A questão do emocional, varia de pessoa para pessoa, né? Digamos, esse peso do emocional. Eu costumo dizer que no início, quando você está dando os teus primeiros cliques, o emocional, ele pesa muito mais até que 80%, 90%. Ele é praticamente quase 100% do emocional. Por quê? Porque se eu chegar, né, para você, o Jorge, por exemplo, não sei, o Jorge opera ou não, Jorge? Ganhei R$50 ontem. Já tá brincando já. Não, mas eu tô brincando na operação, no binário. Só para quem tá escutando a gente já vai explicar para vocês o que é isso. E só para mim explicar uma coisa também, o Alisson falou banca. O que é banca, gente? Banca é o quanto de dinheiro você tem para fazer as operações de vocês, tá? Se eu sentar, por exemplo, com o Jorge, ou até mesmo com o Alisson, que estão operando há pouco tempo, ou, enfim, tem pouco tempo de tela, como a gente diz, né? Pouco tempo de operação. Se eu sentar com você durante, cara, de verdade, 5 minutos e disser assim, Jorge, quando o preço chegar nesse ponto aqui, você vende, e quando eu chegar nesse ponto aqui, você compra. E repita esse movimento toda vez que acontecer esse desenho no gráfico. Cara, você já aprendeu um princípio básico de como ganhar dinheiro. Então, o que acontece? O mercado, hoje, a internet, enfim, você tem acesso a um mundo de informações. Então, você aprender a operar, sinceramente, não é difícil. Você aprender aonde comprar, onde vender, aprender a fazer dinheiro, independente do tamanho desse dinheiro, não é difícil. E isso, quando as pessoas percebem que não é difícil você realizar operações no mercado, identificar um ponto de entrada, um ponto de saída, as pessoas acham que vai ser fácil de operar. É simples de você realizar as operações. Mas por que não vai ser fácil? Como o Alisson falou. Quando você, de verdade, fazer uma TED para a tua corretora, ir lá, liberar os teus contratos de operação, no caso, eu opero índice futuro, né? Ou, enfim, você for operar qualquer outro ativo, e o teu dinheiro de verdade estiver no jogo, muda totalmente a tua forma de analisar. Ou seja, aquilo que de repente é óbvio ali numa leitura gráfica passa a não ser, porque é o teu dinheiro de verdade que está ali. Então, por isso que a gente fala que o maior percentual do sucesso, ele não provém da técnica, ele provém de como você faz a gestão da técnica. E a gestão da técnica, ela é totalmente mental, ela é totalmente pessoal. Então, eu tenho uma gestão de um jeito com relação a dinheiro. O Jorge tem um, o Alisson tem outro. E isso tudo vai significar e vai representar na hora de operar. Então, se você não tiver um preparo mental, um preparo psicológico, um autoconhecimento, no mínimo, um pouco mais aprofundado a respeito de você mesmo com relação à tua forma de entender dinheiro, você vai fazer uma ou outra operação, vai ganhar dinheiro, e o dia que você perder, você vai perder dinheiro, e você não vai entender o porquê, e vai entrar num ciclo de mandar TED para corretora, e você nunca vai conseguir terminar um mês positivo e efetivamente tirar dinheiro do mercado, porque você vai
ganhar, e no dia que você perder, você vai perder tudo o que você ganhou naqueles dias. Então é por isso que esse percentual apontado por pesquisas, ele é tão discrepante, né? E chega até a desestimular que a pessoa olhar e pensar, caramba, eu vou entrar num segmento onde 95% das pessoas perdem dinheiro, cara, não vou fazer isso. Então eu procuro entender o porquê que esses 5% ganham. E eu entendi que esses 5% ganham não é porque eles aprenderam a lucrar, eles aprenderam a minimizar os prejuízos, e essa é a diferença. E quando a gente fala para as pessoas que é o emocional, isso acaba em todos os meios, né? A gente fala de afiliados. As pessoas acabam tipo, balela, não é? Eu preciso saber a técnica. A hora que eu aprender a técnica, eu vou embora. E elas acabam menosprezando, às vezes, o que é o mais importante, que é o emocional, realmente. Porque a gente compara, eu estava pensando enquanto você estava falando aqui, a gente compara, por exemplo, assim, a pessoa pagar R$70 numa pizza. Cara, ela tá nem aí, tipo, ela paga R$70 da pizza, come a pizza e segue o fluxo, entendeu? Agora uma pessoa vai lá, faz uma aposta, uma possibilidade de ela ganhar dinheiro, mas ela perde R$50. A emoção dela perder esses R$50, que é menos do que os R$70 numa pizza, que muitas vezes não era necessário naquele momento, é muito maior. Abala muito com as emoções dessa pessoa. Então, eu acho que pelo fator ser dinheiro, que nem você falou, que o produto, realmente, a matéria-prima ser dinheiro, acaba envolvendo muitas emoções com a cabeça das pessoas, né? E eu confesso, Léo, para você, que eu me apaixonei muito por esse mercado. Por quê? Porque ele é muito parecido com o tráfego, né? Muita gente sabe que eu trabalho com marketing digital há um bom tempo, que é minha paixão de coração, que não abandono por nada. Mas eu gostei muito porque esse final da quarentena eu tava procurando alguma coisa, tipo, eu tava fazendo os cursos de marketing, mas sabe quando você estuda e já viu tudo? Eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso exercitar meu cérebro. Já fica uma dica para vocês, se vocês estão entrando numa zona de conforto, estudem algo diferente do que vocês fazem na vida de vocês, porque isso te tira dessa zona de conforto e acaba te estimulando a aprender mais. E aí, eu falei, vou estudar mercado financeiro. O Alisson chegou para mim, apresentou, e eu comecei a estudar, e eu comecei a falar, cara, algumas coisas são similares com o tráfego do Facebook, com o tráfego do Google que eu faço. Tipo, eu tenho que investir dinheiro aqui para retornar, depende de mim para isso acontecer, eu tenho que analisar os resultados. E eu comecei a falar, caraca! E eu comecei a me apaixonar pro mercado. E uma coisa que eu queria que se tirasse, que era uma dúvida minha antes, a gente sempre falava, profissão day trade, é comprar ações e vender ações, mas as pessoas, acho que, sei lá, por a palavra trade ser meio difícil de falar, as pessoas elas têm dificuldade de visualizar essa rotina realmente de um day trader. Eu queria que você falasse, Léo, a jornada. Tipo, por exemplo, a pessoa começou agora, e qual que é o trabalho dela e como ela ganha dinheiro sendo o day trade? Certo. Primeiro, você tem que entender o mercado que você está entrando, você tem que entender onde você está pisando, né? Então não adianta o cara simplesmente falar, vou aprender a operar no mercado e ir para lá para análise gráfica e começar a analisar gráfico e entender o movimento dos preços e lucrar com o preço. Ele tem que entender o por trás disso. O que é aquele preço, o que representa aquela figura, né? Qual que é o conjunto de ativos que move, né, que gera aquela figura e que move aquele gráfico, né? Aonde que isso é negociado, por que aquilo é negociado, ou seja, tem toda uma base teórica, um conceito por trás que é importante a pessoa aprender. Então, o primeiro passo é o cara estudar, né? Eu me recordo que quando eu me interessei pelo mercado, eu aprendi autodidata, sozinho, fui fazer meu primeiro treinamento 2 anos depois, e eu comecei a estudar o que é um ativo, o que é uma ação, né? O que é uma corretora, o que é a bolsa de valores, porque tudo isso são peças, são ferramentas envolvidas no processo. Então não adianta a pessoa entrar no meio do caminho só na parte que interessa, que é analisar o gráfico, entender o movimento, comprar ou vender. Isso isso é o fechamento, né, do todo. Mas o que é o todo que vem por trás? É você realmente procurar entender o que é o mercado, o que é o mercado financeiro, quais são os componentes do mercado financeiro, né? Quando o William Bonner fala lá no Jornal Nacional, hoje a Bovespa fechou batendo os 98 mil pontos e 100 mil pontos. O que é Bovespa? O que é B3? Né? O que é esses 90 mil pontos, esses 98 mil pontos, enfim, o que é esses pontos? Se você não entender esse conceito por trás, não vai fazer sentido para você abrir um gráfico, fazer uma análise ali e operar.
Ou, pelo menos, isso não vai fazer com que você permaneça no mercado muito tempo, porque você fica muito raso, né? Você fica muito superficial. Então, você tem que estudar realmente, tem que entender a respeito dos movimentos da economia, né? Qual que é o impacto que tem a fala do Trump lá nos Estados Unidos sobre a nossa Bolsa de Valores, né? Qual que é o impacto que tem um pronunciamento do Bolsonaro a respeito da pandemia? Tá tudo ligado, né? Então, se a pessoa não aprender a gostar dessas áreas da economia, não só com relação a entender dinheiro, mas se ela não entender as áreas da economia, como isso funciona e como isso interfere no mercado, ele não vai obter sucesso, ou pelo menos não vai obter o sucesso que ele pretende no day trade, né? Entendido esse conceito, tendo essa base de como a economia roda, digamos assim, como que os preços funcionam, né, nas bolsas de valores, como que os preços se formam, aí ele vai para uma parte muito mais técnica, que é exatamente o conceito a respeito de uma análise técnica, de uma análise gráfica. Como que a figura se forma, por que a figura se forma, qual que é o significado, né, digamos, de uma figura em determinado ponto dentro do gráfico, né? Eu falo muito de figura, e a figura são aqueles tracinhos, né? A gente chama de candles, né? Candlesticks. São aquelas velas, né? Que vão se formando aleatoriamente uma do lado da outra no gráfico e formando a direção do preço, a tendência do preço, né? Cada figura daquela tem um significado, o tamanho, né? A posição dela, o momento onde ela surge dentro do gráfico, tudo aquilo tem um significado. E aí você começa a juntar essas peças e formar o que a gente chama de operacional, o teu operacional, né? E aí, dentro desse teu operacional, com base em estudo, com base em informação, com base em notícia, com base em uma análise macro, você traz digamos assim, uma estratégia operacional para o micro, que é a tua continha ali, a tua banca, né, e os teus objetivos financeiros. E aí você começa a realizar as tuas operações dentro do mercado. Então, o que se mostra e o que a gente vê é o ponto final, né? Digamos assim, é a cereja do bolo, que é a operação. Mas por trás da operação tem uma infinidade de situações que tem que ser vistas, né, antes de você literalmente dizer, eu opero no mercado, sou trader, né? Tem muita coisa por trás. Não, eu queria fazer uma pergunta pro Léo, é o seguinte, pode ser às vezes uma pergunta, mas é que assim, eu aprendi com o Jorge, né, não existe pergunta besta, né, às vezes é uma pergunta que pode também tirar dúvida de outro iniciante aí. Léo, você opera na Bolsa de Valores, correto? Certo. E qual que é a diferença para operações binárias? Como é que funciona? Porque tem a plataforma lá, a XP Investimentos, né, um exemplo, né, de uma plataforma, e tem a de binárias da IQ Option, acho que Forex, se eu não me engano, né? A Forex, se eu não me engano, acho que é um formato de investimento, né, Léo? Forex é um mercado, né? Na verdade, tudo isso que... Se você começar a pesquisar, né, operar no mercado financeiro, se colocar no Google, eu quero operar no mercado financeiro, ele vai te dar uma imensidão de caminhos, de possibilidades. Então, que é isso que o Alisson falou, são alternativas, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, qual que é o nosso mercado? A B3, né? A nossa Bovespa, a nossa Bolsa de Valores. A B3 é apenas um braço do que existe hoje de opções de mercados a serem operados no mundo, né? Na Terra como um todo. Então, o que a gente tem? A gente tem a B3 no Brasil, que contempla as maiores empresas, digamos, as grandes empresas, né? Se eu não me engano, são 160, 170 empresas, não me recordo ao certo, que compõem o índice Bovespa, né? Que são esses valores dessas empresas, os preços dessas empresas somados, né? Tem-se uma média, digamos assim, que é convertida num índice, que é o que a gente conhece, o índice Bovespa, né? Então, no Brasil, a gente tem a B3. Você falou de opções binárias. Opções binárias é uma outra área, um outro campo de opção para você operar, né? Que você também vai operar com a mesma base que você usa para operar, fazer trade na Bovespa, você vai usar a mesma base
Claro, opções binárias um pouquinho diferente, mas a leitura, o gráfico, a formação de figuras é muito similar. O modelo de interpretação para você operar é muito parecido, só que é um outro mercado, né? Opções binárias, você vai ter lá, você vai poder operar qualquer ativo, par de moeda, índice de ações, commodities, seja o que for, né? E você tem dois caminhos para você seguir, né? Ou você aposta na subida ou na alta daquele ativo, né? Então, é um mercado diferente. A base dele a grosso modo, você está fazendo uma aposta para onde o preço vai, né? E é um mercado um pouco menor do que, por exemplo, o Forex, que o Jorge comentou. O Forex nada mais é do que a operação de pares de moedas, né? Como que é isso? É a comparação do preço da moeda americana, o dólar americano, por exemplo, com o dólar australiano, vamos dizer assim, né? E aí você aposta, entre aspas, por intermédio de análise técnica, por intermédio de fundamentos a respeito da economia desses países, você escolhe uma direção do preço. Eu acho que tal moeda vai sobressair sobre tal moeda. E aí você ganha na diferença desses preços, né? No spread, no distanciamento entre um preço e outro. Você escolhe uma direção, se ela se cumprir, a diferença desse preço seria o teu lucro, vamos dizer assim, bem a grosso modo. Claro que é muito mais profundo que isso. Então, existem assim, vários modelos de mercados que você pode operar como trader, né? Você pode fazer opções binárias, você pode operar índice futuro, você pode operar dólar, você pode operar ações, você pode operar commodities, café, qualquer coisa que possa ser convertida num gráfico, você tem condição de operar, fazer trade em cima disso, especular como trade, né? E ganhar nessas variações de preço. Então é um mundo de opções. Se a gente for parar para pensar, o nosso mercado, nossa B3, nós somos a 5ª maior bolsa do mundo, tá? A gente pensa, caramba, somos a 5ª maior bolsa. Realmente, isso é muito bom. A B3, ela opera por dia, aproximadamente, entre 13 e 14 bilhões de reais, né? Fazendo essa movimentação. O mercado Forex, ele opera mais de 3 trilhões de dólares no mundo. Por quê? Porque são todas as moedas do mundo, né? O mundo todo está operando ali 24 horas por dia. Porque fecha a operação de um país, começa em outro país lá do outro lado do mundo. Então não para, né? Então a nossa bolsa, comparado com o que existe aí fora, nós estamos engatinhando ainda. Nós somos digamos, um pozinho no meio dessa tempestade toda, né? Então, tudo isso são opções que você tem para operar no mercado. E aí você vai identificar aquela que melhor se enquadra ao teu perfil, né, ao teu nível de entendimento, enfim, é o que você quer se expor, e aí você escolhe para estudar ela e operar. E, Léo, como que funciona a questão dos impostos? Porque eu considero a profissão trader, na verdade, nem como uma profissão, acho. Eu considero como uma empresa, porque você precisa fazer um investimento, que você transforma o seu dinheiro em um produto, onde você vai ter um lucro ou prejuízo, né? E como funciona a questão, porque a gente sabe que as taxas tributárias aqui no Brasil, em relação a esse tipo de coisas, é muito alta, como aos tempos passados, as taxas tributárias de cassinos, quando era permitido aqui no Brasil, eram exorbitantes. E como que funciona a questão dos impostos para quem trabalha ou para quem está pensando em entrar nessa área? É bom deixar dito já. Exatamente. Isso é muito importante lembrar, e as pessoas elas ficam tão empolgadas, né, com querendo andar de Porsche azul e fazer trade no celular, elas acabam não se atentando que nós vivemos num país com a taxa de impostos uma das mais altas do mundo, né? E óbvio que no mercado financeiro isso não seria diferente, inclusive é muito alto mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou falar para você de como é hoje você operar no nosso mercado aqui no Brasil, né? Quem vai começar, a pessoa acaba, né, iniciando por aqui, comprando ou vendendo uma ação, fazendo uma operação de dólar, compra e venda de dólar futuro, então é mais fácil de entender. Como que funciona hoje? O day trade
qualquer operação que você realize comprando e vendendo no mesmo dia, o imposto de renda sobre essa operação é de 20%. Tá? Estuda-se mudar esse percentual, né? Enfim, isso não seria legal porque inibiria muito a entrada de novos investidores no mercado, enfim, de novos traders, vamos dizer assim. Se você for parar para pensar, 20% sobre o lucro, tá? 20% sobre o lucro. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou lá operar uma ação, vamos pegar uma Petrobras da vida, que é a mais comum, né? E eu compro lá 100 papéis de Petrobras, né, que é o lote mínimo, né, 100 papéis, e eu lucro, vamos supor, R$100 quando eu vender esse papel, esses 100 papéis. O papel subiu lá tal e eu lucro R$100, né? Quando eu realizei a compra dessa ação, a primeira coisa que eu vou ter que pagar é a corretagem para a corretora. Tá? O que é a corretagem? É o direito que eu estou adquirindo de fazer a operação, de comprar aquele papel. É como se fosse uma taxa que eu pago para poder brincar, né? Vamos dizer assim. Então, eu paguei já a taxa de corretagem. Eu realizei a operação com lucro, R$100. Quando eu vendi, eu paguei corretagem de novo. Tá? Eu vendi e realizei com lucro. Eu vou ter que calcular o meu imposto de renda sobre esse lucro. Se eu fiz no mesmo dia, se eu fiz day trade e lucrei R$100, 20% desse lucro eu vou ter que já separar para fazer a prestação para o leão, né, em formato de DARF. Né? O que é DARF? É um documento. O Leãozinho. Não? O leãozinho, exatamente. O que é a DARF? É um documento que eu crio no site da Receita mesmo, tem, dizendo para a Receita, eu tive lucro sobre essa operação e aqui está o imposto devido sobre ela. 20%, ou seja, R$20 já vai para o leão. Então, dos meus R$100, eu já estou com 80. Dependendo da corretora, a tua corretagem, a tua taxa de corretagem varia de 80 centavos a R$10, dependendo da corretora. Então, se você está numa corretora mais cara, você pagou 10 para comprar e 10 para vender. Já foi mais 20. Então, o teu lucro de 100 já está em 40. Né? E aí você tem outras pequenas taxas, manutenção da tua custódia, o valor que você paga de ISS, por exemplo, né, é um imposto de São Paulo, um imposto local de São Paulo, as taxas da B3, que são pequenas taxas, já vão te corroer pelo menos ali mais uns R$5. Então, o teu R$100, dependendo do cenário, ele vai virar 55, R$60. E aí você tem que parar e pensar se vale a pena realmente aquele volume financeiro, você movimentar aquele volume financeiro, né? Isso é muito importante para você elaborar a tua estratégia de operação. Então não é com qualquer quantidade de dinheiro que você vai fazer day trade, né? Porque você tem que levar em consideração todas essas taxas e os impostos, né? E se você decidir fazer um swing trade, conforme a gente diz, né? Já fez swing, Alisson? Swing trade não. Swing trade não. Se o Alisson resolver fazer um swing trade nas ações dele, a diferença é que ele vai pagar um imposto um pouco menor, vai pagar 15% sobre o lucro, né? Então, é um pouco menos? Mas, cara, ainda assim é muito alto, né? Então, a carga tributária em cima de operações do mercado financeiro no Brasil, ela é absurda. Se você for comparar com quem opera no mercado internacional, como, por exemplo, uma Nasdaq da vida, um S&P 500, cara, é ridículo, a gente paga muito dinheiro para o governo. Aí alia-se a inexperiência de quem começa no mercado, né, empolgado, pega todas as suas economias, vai lá, não sabe, digamos, fazer escolhas tão bem, o cara já vai perder dinheiro e ainda tem que pagar um monte de imposto. Então, se não for muito bem estruturado e planejado a tua entrada no mercado financeiro, pode se tornar um trauma, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é cada 10 pessoas que você pergunta, né, na rua, vamos dizer assim, o que você acha do mercado financeiro? É cassino, isso daí é para poucos, isso aí é para quem é formado em economia, para quem entende muito. Cara, não é bem assim. Então, realmente, a carga tributária, ela tem que estar na tua planilha lá de cálculos, porque senão você pode se surpreender negativamente. É bem ruim. Então, aqueles 50 que eu ganhei operando ontem à noite, brincando lá, já separa pro leão. Foi embora. Já te garanto que esse 50 já virou menos de 40. Ei, Léo, e questão de, por exemplo, assim, então, se eu ganho
hoje, por exemplo, eu ganhei esses 50, tá lá na minha banca ainda. E eu só vou sacar esses 50 final do mês com todo o montante que eu ganhar durante esse mês, por exemplo. Eu pago imposto com o meu lucro final ou eu pago imposto de cada operação que eu realizo? Correto. Isso é uma excelente pergunta, porque muitas vezes as pessoas acham assim, caramba, eu fiz 10 operações no dia, ganhei as 10, eu vou ter que declarar o imposto das 10. Não. Como que você pode fazer? Como que dá para você fazer? Todas as operações do teu mês, né, vamos dizer, a gente está no dia 11, não, hoje é 11 ou 12? Hoje é 11, né? Hoje é 11 de junho. Né? Amanhã é dia dos namorados. A gente está no mês de junho. Você operou aí acho que são 23 dias úteis hoje, esse mês, né? Você operou todos os dias úteis e você obteve lucro em 10 dias e você obteve prejuízo em 13 dias. Você vai fazer uma conta, né? Qual que é o teu saldo do mês? Ainda tendo mais dias de prejuízo, a minha estratégia operacional propiciou que eu terminasse o mês lucrando, né? No azul. Então eu terminei o mês lá com R$500 positivo, além do que eu tinha lá no primeiro dia. Você vai declarar sobre esses R$500. Então, por exemplo, não interessa se lá no dia primeiro você ganhou ganhou R$1.000, fez uma super operação e ganhou R$1.000. Mas no final do mês você terminou com R$500. Então você vai declarar sobre esse total. Tá? E essa declaração, essa DARF, você vai fazer... você tem até o final do mês seguinte para fazer. Então, por exemplo, todos os meus lucros, caso eu tenha em junho, eu tenho até final de julho para pagar, até o último dia útil de julho para pagar. Após isso, eu posso fazer? Posso e devo fazer. Só que daí eu vou fazê-lo com multas, né? Eu vou pagar aí um pouquinho mais para o governo, porque eu extrapolei a data limite. Então, é muito importante que você tenha um controle, né, a respeito das tuas operações, e fechou o mês, fechei positivo, tive a sorte de fechar positivo, né? Você vai gerar uma DARF lá no site da Receita. A instrução é muito simples de você fazer. Você vai preencher 3 campos lá e ela vai te dar já o valor certinho do imposto. Você emite digamos, uma DARF ali com código de barras, pode pagar online mesmo ali, fechou, tranquilo, tá tudo certo. Se você teve prejuízo, você não precisa pagar nada, né? Óbvio, você teve prejuízo no mês. Mas, obrigatoriamente, você precisa declarar que você realizou operações no mercado financeiro lá no final do ano, né, na tua declaração de imposto de renda. Você tem que declarar que você realizou. E se você teve prejuízos, você pode abater esse prejuízo posteriormente, né, em caso de você ter aí um lucro, você pode abater esse prejuízo depois. Então você tem que ter um controle sobre isso, né, senão você se perde. Eu já me perdi aí em outras épocas, tive que pagar multas aí, só descobri que eu tinha que pagar porque o CPF bloqueou. E aí que eu fui correr atrás. Viu, Léo? Deixa eu fazer uma outra pergunta para quem está iniciando agora. Um valor recomendável aí para se investir? Existe um valor recomendado para quem está iniciando agora no mercado? Cara, isso depende muito de pessoa para pessoa e também do mercado que ela tá operando, né? Por exemplo, em opções binárias, você não precisa colocar lá $1.000 lá, $2.000. Você pode começar com menos. Com quanto que você está na tua banca? Você está operando opções, né? Sim, opções binárias. Uhum. Eu comecei com 100, né? Agora foi para 195, mas agora já quero subir já. Cara, quer um conselho? Saca esses 95 e continua com 100. Continuar de com verdade. 100. Saca esses 95 e continua com 100. Fica um período aí de maturação com esses 100, né? Porque o que acontece? Se você manter os teus lucros na conta, todo esse saldo da conta, você está expondo ele ao risco, né? Então, você começou com 100, praticamente você dobrou a tua banca, e daí você vai ali fazendo as operações, depois está com 300, 400, 500, e vai ter um dia que as tuas operações não vão encaixar. E aí, o teu psicológico vai dizer o seguinte: poxa, mas eu tô ganhando já há vários dias, não vai ser hoje que eu vou perder. E aí, você vai continuar. E aí, você vai se sabotar e, de repente, você vai entregar todo o teu lucro. De repente, não, com certeza. Você vai entregar todo o teu lucro de semanas ou até de mês aí, em um dia, né, em uma operação. Então, assim, por exemplo, opções binárias.
teu exemplo é perfeito. Cara, com $100 aí você já começa a operar no mercado e você consegue obter resultado. O que é esse resultado? Não digo nem o financeiro, mas o aprendizado. Eu tenho absoluta certeza que no período que você iniciou, do primeiro dia, do primeiro clique até hoje, cara, a tua cabeça já está fervendo de informação, né? Por apenas $100, né? Você botou o 100 lá e já aprendeu pra caramba, né? Então depende do mercado. Eu digo que no mercado brasileiro, né, no nosso mercado, para quem for operar, por exemplo, índice futuro ou dólar, para o dólar tem que ser uma banca um pouquinho maior, porque o dólar é um pouquinho mais alavancado. Mas índice futuro, eu sugiro para os meus alunos que o aluno comece com uma banca de R$1.000. Tá? Por que uma banca de R$1.000? Cara, R$1.000 não vai te impedir de dormir, caso você perca. R$1.000, se você seguir a estratégia proposta, você consegue aprender durante 1, 2, 3 semanas, às vezes um mês. Eu tenho um aluno que ele começou com a primeira banca de R$1.000 em abril. A gente começou a operar junto, né? A estratégia é um mês operando no demonstrativo, e quando você for operar no real, ele começa comigo, ele não começa sozinho. Por quê? Porque o cara treme, não adianta, né? Então, a gente começou, se eu não me engano, foi ali, segunda semana de abril. Cara, e pasme, hoje a gente está no meio de junho, ele ainda está com a primeira banca de 1.000. E não tá ganhando, não tá no lucro, não tá com 1.000 e lá vai alguma coisa. Não, ele deve estar ali com uns R$700, R$800. Mas para que serviu esse 1.000? Ele já está desde abril aprendendo, né? Desde abril ele pagou esse milão para o mercado, para quê? Para aprender. É ilusão achar que você fez um curso, um treinamento online, presencial, seja lá como for, com quem for. Pode ser com o senhor Miyagi aí do mercado financeiro. Pode cara, ser com você Léo não Souza. vai. Pode ser com o Léo Souza, pode ser com quem for, cara, com o Warren Buffett, não tem como, cara. Você não vai entrar no mercado e vai ganhar dinheiro de cara, vai demorar, tem que maturar, né? Como tudo e como toda a profissão, né? Então, um índice que se você for operar, R$1.000, dá para você começar, você vai operar com um contrato futuro de R$1.000. E com o dólar, dá para fazer com R$1.000 também, mas você vai ter que ter um pouco mais de cautela, porque o dólar é um pouco mais violento, né? Então, a banca pode ir mais rápido, né? Se você vai operar ações, aí depende do papel que você vai operar. Depende do preço dessa ação, né? Então, aí você tem que ter uma banca um pouco maior, né? Tem um outro aluno meu que ele deu uma sorte danada de agora, na primeira quinzena de maio, ele pegou a poupança dele e comprou tudo em ação. E ele ontem ainda, ele estava me mostrando a carteira dele está 74% de lucro, ou seja, ele já quase dobrou a carteira. E não era pouco a poupança do menino, cara, um carro popular aí. Então o cara já está quase trocando o carro popular por um carro quase de luxo, né? Só que assim, isso não acontece todo dia. E aí é um aporte muito maior, né? Então tem uma diferença enorme entre você dobrar R$1.000 e você dobrar 30, 40 mil reais, né? Na verdade, Léo, se a gente for ver, é até ruim quando acontece isso também. Por quê? Porque se acontece isso logo de primeira, a pessoa acha que isso vai acontecer sempre. E aí ele pensa, agora eu tô com um carro de luxo. Posso ter 2 carros de luxo se eu apostar. Aí vai lá e perde daí, né? E esse é o grande erro. Quem começa sem um apoio, né, sem preparo, sozinho, né, e dá sorte. Porque isso é sorte. Se for olhar o mercado, né, o nosso mercado nos últimos 20 dias, 30 dias, cara, o mercado tá subindo de uma forma, já não tanto, né, ontem e anteontem já deu uma lateralizada e vai cair. Mas o mercado subiu sem motivo, né? E aí, como nós tínhamos aí ainda estávamos nocauteados por conta do início da pandemia, a maior parte das ações do nosso mercado estavam com preço muito baixo. Empresas boas com preço baixo e empresas ruins com preço baixo. Quem acertou a mão de comprar empresas boas, mais que dobrou o capital. Por quê? Porque com o movimento de recuperação, essas ações já voltaram ao seu patamar normal. Grande parte delas já voltaram ao seu patamar normal. E aí, dependendo do aporte que você tenha feito, cara, você consegue trocar de carro, consegue quitar um apartamento, como é o caso desse meu aluno. Só que não é um movimento normal.
Isso não acontece todo dia. Isso daí leva gerações para acontecer. Não tem coronavírus todo ano. Exatamente. O movimento normal do mercado financeiro é realmente a demora. A gente costuma dizer que o movimento de alta do mercado, ele é por um movimento por escadas, né? Degrau por degrau. E o movimento de queda é de elevador, ele despenca. Aí para subir de volta é degrau por degrau. E quando sobe muito rápido, pode ter certeza, vai voltar, vai devolver, porque não é normal, não é o comum, né? Show, Léo. Acho que deu para ter uma ideia muito boa da profissão trader. Acho que o Alisson conseguiu tirar as suas dúvidas também. Ficou claro para ele agora que ele vai ter que pagar 20% pro Leãozinho. É verdade. Não viu, Léo? Não estava muito claro isso aí, mas agora você já deixou bem claro, viu? E que não é para ele pegar as economias. É verdade, tem que pensar nisso. E que não é para ele pegar as economias que ele ganhou, né, trabalhando comigo aí antes da coronavírus e tudo mais, e investir agora que não é assim, Alisson, não é do dia para noite você vai ficar. Léo, você trabalha com curso, com treinamento, onde que as pessoas podem encontrar você, caso elas queiram fazer uma mentoria, alguma consultoria de trade, de mercado financeiro com você? Show de bola. Eu tenho o Instituto ILS, Instituto Léo Souza, tá? Lá eu possuo parceiros que trabalham comigo em outros tipos de treinamento, como treinamentos mais comuns, vamos dizer assim, voltados para o mercado de trabalho comum, qualidade de atendimento ao cliente, formação de empresários, empreendedorismo, e eu, particularmente, atuo com os treinamentos de day trade, né, operação, formação de traders e educação financeira. No meu Instagram tem lá os links dos treinamentos, né? Então a pessoa pode entrar em contato comigo pelo Instagram e tem a programação dos cursos lá, e eu atuo com mentoria também. Então todo aluno que eu formo, ele tem uma mentoria, ele começa a operar na real por intermédio de uma mentoria, junto comigo, ele não começa sozinho. E claro, tem gente que já opera e que quer entender, quer aprender um pouco mais, que eu consigo mentorar também, pessoalmente ou online, enfim, aí depende da situação de cada aluno. Mas lá no Instagram lá se consegue alguma coisa assim. O Instagram é leo.souza, tá? leo.souza. E aí você consegue me achar lá. Simples assim, Léo.Souza. Exatamente. Léo, gostaria de agradecer a sua presença, obrigado por tirar todas as dúvidas do nosso menino Alisson, esperamos que ele fique rico agora, tirar as dúvidas da nossa audiência. A gente está com esse quadro novo aí, que a gente vai trazendo profissionais de certas áreas. Da último episódio a gente trouxe o Lohan e a Lé, a gente falou um pouco sobre a profissão fotografia. Legal. Agora a gente falou um pouco sobre esse cenário de day trade, e eu quero que você, se você aceitar aqui agora para todo mundo ouvir, você voltar daqui para frente, trazer um outro episódio sobre o mercado financeiro, para a gente falar um pouco sobre esse universo de mercado financeiro. Você topa? Show de bola, tamo junto, combinado. Fechou, topa tudo por dinheiro. Agora você acabou de entregar a sua casa. Não, mas brincadeira, o Léo vai voltar aqui com a gente. Alisson, deixa uma mensagem, se despida. Não faça isso, Alisson. Meu Deus, é swing, é se despedir, eu não sei. Se despede das pessoas e onde as pessoas podem te encontrar, Alisson? Valeu, galera. Podem me encontrar no Instagram, sou mais ativo lá. @Alisson com 2 L's e Y, tá? Alisson Galhardi. E já queria agradecer o Léo também. Pô, foi que aula, cara. Um show. Foi uma aula mesmo. E só faltou ele abrir pra gente aqui o mercado e operar junto com a gente, né? Faltou abrir a carteira ali e embora. Mas até queria aproveitar, eu estava estudando, li uma mensagem bem interessante para quem, uma frase... Não, acabou já. Deixar uma frase para quem está começando nesse mercado, né? Eu achei bem legal para compartilhar. O mercado financeiro, ele tira dos impacientes para dar para os pacientes. Né? Exatamente. Então deixar essa frase aí, achei bem bacana mesmo. Show, gente! Estamos ficando aqui com mais um episódio desse Codscast. Se você não ouviu os outros, continue aí. Se você está ouvindo correndo, espero ter ajudado com um pouco de conhecimento. Se está ouvindo no carro, cuidado, olhe para o lado, veja se tem alguém olhando para você agora. Dê um tchauzinho para essa pessoa. Talvez ela esteja escutando nosso podcast e vai te dar um tchauzinho de volta também.
E, gente, a gente vai ficando aqui com mais episódios. Se você ainda não me segue no Instagram, é Jorge Kotz, K-O-T-Z. E até o próximo episódio! Valeu, galera! 2, 1.